Oi, eu sou a Paty, sejam bem-vindos. Hoje é o primeiro vídeo da nossa série de Férias no Cemitério. Eu espero que vocês gostem bastante dessa série de vídeos que eu resolvi trazer. Eu quis fazer um vídeo introdução para falar um pouco sobre alguns conceitos que vão ser trazidos aí nos próximos, vídeos dessa série. E, bom, o primeiro deles nós vamos falar um pouco sobre África. Mas eu quero que vocês pensem e lembrem, quando a gente começar esse assunto, que a África é um continente muito grande e que ali existem vários povos e várias culturas e histórias diferentes. Por que eu digo isso? Bom, se você tem aí perto dos 30 anos, igual eu, você deve ter aprendido na sua escola também muito pouco sobre a África. E enquanto nós crescemos, o que a gente vê na TV, o que a gente vê sendo divulgado, faz com que na nossa cabeça, no nosso subconsciente, seja alimentado ali uma ideia de continente África que é muito diferente da ideia real do que é ou do que foi no passado também a África como um continente. Então, eu espero que vocês tenham isso em mente, que é um continente muito grande. A gente vai quebrar um pouco essa ideia de África tribal, de pobreza, que foi alimentada aí durante a nossa fase de crescimento, a nossa época escolar, que o cinema alimenta a gente. Então vamos quebrar um pouco esse estereótipo de África e observar a África como ela era antigamente, que nós vamos falar um pouco de reinado, principalmente no vídeo histórico, que vai ser o próximo, que vai ser lançado. Então prestem atenção nisso, vamos sair um pouco dessa caixa de África, Yorubá, Xante, são os povos bantu, são aqueles que são tribal. Vamos quebrar um pouco essa ideia e vamos caminhar para um lugar diferente. Estejam com a mente aberta nesse momento. Além disso, nós vamos falar sobre reinado, né? E eu quero também lembrar vocês que quando a gente fala de reinado, nós temos ali algumas coisas que eram muito importantes era como uma insígnia, uma marca que fazia com que aquele reinado fosse reconhecido e ganhasse força. Ele era uma marca conhecida pelo povo, então era parte da estrutura, era parte do rei, era parte do governante. E a gente vai trazer um pouco disso também, falando sobre alguns elementos que eram formadores de reinado. Esses elementos vão entrar nesse próximo vídeo nosso, quando formos falar da introdução do Adinkra a alguns reinados na África. Então fiquem atentos a isso, que quando nós utilizamos algum objeto ou alguma coisa simbólica para falar de reino, ele tinha uma característica, ele tinha um peso muito maior do que talvez a gente imagine, né? É diferente, por exemplo, da coroa da rainha, quando a gente entra aí numa coisa mais europeia. Algo semelhante a gente vai ver talvez nas culturas chinesas, aonde o imperador carregava com ele uma insígnia geralmente feita de jade, que tinha ali a marca do imperador. E quando você levava aquela insígnia, você carregava com você toda a autoridade e o peso daquele imperador. Então, era como se aquela insígnia te tornasse um representante direto, uma voz direta daquele imperador. Então, dentro dos reinados em África, o que mais se aproxima disso é isso das insígnias chinesas. Então, vamos falar sobre isso também. Eu espero que vocês gostem, que vocês aproveitem. Essa vai ser uma série de vídeos bem interessante que eu queria muito trazer, porque eu queria muito falar sobre tecido. Queria falar sobre as roupas utilizadas, porque aqui no sul, pelo menos, né, e eu vou falar principalmente aqui no sul, nossas casas de umbanda, tudo que remete à matriz africana, ela caminha do lado de roupas brancas. Então, essa utilização da roupa branca, ela é muito forte aqui. E eu entendo toda a cultura e a história por trás disso, porém, eu acredito cada vez menos na narrativa única. Então,
vendo que essa narrativa única está ganhando uma força muito grande, eu quero trazer um contraponto e mostrar para vocês que não é só isso, que existem outras formas de cultura, que existem outros tipos de roupa, que existem vestimentas diferentes e que elas têm fundamento, têm história e têm peso cultural também. Então, quando você olha para a vestimenta de uma religião, de uma cultura ou de uma filosofia, com um olhar que é um pouco mais aprofundado, essa vestimenta ela ganha uma nova característica, ela ganha um peso diferente. Então, por isso, eu espero que vocês gostem dessa série de vídeos, né? Que vocês entendam um pouco mais sobre essa característica que forma algumas dessas roupas. Em específico, vamos falar do Ankará, vamos falar das capulanas. Então, eu espero que vocês aproveitem, que vocês gostem, que vocês tenham esse olhar histórico um pouco fora da parte religiosa ou da parte filosófica que leva para esse sentido. Vamos ver a história também, tá? Porque nem só o branco tem história. Vamos conhecer um ponto de vista um pouco diferente junto comigo, que também estou estudando para conhecer agora. Então, eu espero que vocês gostem, que vocês aproveitem, que tenham uma mente aberta e que assistam com carinho. É isso. Um beijo e até o próximo de Férias no Cemitério.